Posso passar a primeira oradora inscrita, a eminente senadora Fátima Bezerra, do PT do Estado do Rio Grande do Norte. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada. Senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, 31 de agosto, um ano daquilo que muitos historiadores classificam como o dia da infâmia. Me refiro exatamente a 31 de agosto de 2016, quando o Congresso Nacional escreveu uma das páginas mais tristes e mais injustas da sua história, quando a maioria dos senadores e senadoras aqui votaram pelo impeachment contra a presidenta Dilma, escolhendo o caminho, de rasgar a Constituição, porque naquele momento decidiram por interromper um mandato que saiu das urnas de uma presidenta honesta que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Aliás, naquele 31 de agosto, senadora Vanessa, nós estávamos ao lado da presidenta Dilma, quando logo após o impeachment fraudulento, aquela farsa política que arrancou, repito, um mandato legitimado pelas urnas do poder, ela se dirigia à nação, à presidenta Dilma, e dizia o seguinte, abre aspas, com a aprovação do meu afastamento definitivo, políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder, unidos aos derrotados nas últimas 4 eleições. Não ascendem ao governo pelo voto direto, como eu e Lula fizemos em 2002, 2006, 2010 e 2014. Apropriam-se do poder por meio de um golpe de Estado. Continua a presidenta Dilma. É o segundo golpe de Estado que enfrento na vida. O primeiro, o golpe militar, apoiado na truculência das armas, da repressão e da tortura, me atingiu quando era uma jovem militante. O segundo, o golpe parlamentar desfechado hoje, por meio de uma farsa jurídica, me derruba do cargo para o qual fui eleita pelo povo. Dizia ela, o projeto nacional progressista, inclusive democrático, que represento, está sendo interrompido por uma poderosa força conservadora e reacionária com o apoio de uma parte da imprensa facciosa e venal. Vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e do retrocesso social. Dizia ela, mas o golpe não foi cometido apenas contra mim, contra o meu partido. Isto foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. Dizia ela, o golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções, direito ao trabalho e à proteção de leis trabalhistas, direito a uma aposentadoria justa, direito à moradia e à terra, direito à educação, à saúde e à cultura, direito aos jovens de protagonizarem sua história, direito dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das mulheres, direito de se manifestar sem ser reprimido. Pois bem, senhor presidente, impressionante, porque há exatamente um ano a presidente Dilma listou tudo o que aconteceria, como está acontecendo, após os golpistas tomarem de assalto a presidência da República. Eu quero dizer, senhor presidente, que naquele dia, portanto, 31 de agosto, de 2016, com o afastamento da presidenta Dilma, teve início o desmonte do Estado brasileiro, materializado através do congelamento dos investimentos por 20 anos, a chamada Emenda 95, materializado, por exemplo, através da alteração do marco regulatório do pré-sal,
do enfraquecimento da indústria nacional, da reforma autoritária do ensino médio, da destruição dos direitos inscritos na CLT, da ofensiva, por exemplo, contra a demarcação das terras indígenas e quilombolas e da privatização do patrimônio nacional. Os resultados de um ano de golpe são catastróficos, especialmente para mais de 15 milhões de brasileiros que estão desempregados. Prometeram uma ponte para o futuro, mas estão, na verdade, entregando uma ponte para o passado, para um passado de absoluta exclusão social. Hoje, a população brasileira e a comunidade internacional têm absoluta convicção de que o que houve no Brasil, senador Anastasia, foi um golpe de Estado. E digo mais, que tristeza, que vergonha. O mesmo parlamento que afastou Dilma Vana Rousseff da presidência da República por ter praticado supostas pedaladas fiscais, arquivou as graves denúncias apresentadas contra uma proeminente liderança do PSDB e contra o presidente ilegítimo que aí está, após um escândalo de corrupção que ficará para sempre registrado nos anais da história. Quem não se lembra do senador Romero Jucá? Simplesmente, na delação que foi divulgada, o diálogo dele com o senhor Sérgio Machado, e ele dizia naquela ocasião, tem que tirar a Dilma para barrar a Lava Jato, tem que tirar a Dilma para estancar a sangria. Qual era a sangria que o senador se referia? Era controlar as investigações para que não chegasse no consórcio golpista. E hoje, passado um ano, repito, nós temos o que? A tragédia. O Congresso Nacional ontem aprovou a revisão de uma meta fiscal, um rombo de 159 bilhões de reais, que significa o retrato exatamente da falência que é o governo Michel Temer, da tragédia nacional para os mais pobres, para o povo brasileiro, que é exatamente o governo do senhor Michel Temer. Uma política de austeridade irresponsável, excludente, que está cada vez mais ampliando o desemprego. Em um ano apenas, Michel Temer botou no olho da rua 2.200.000 homens e mulheres. Uma recessão brutal, uma inflação que baixou por quê? Baixou por conta da recessão. As pessoas não têm poder de compra de maneira nenhuma. Corte de investimentos. A educação vive um dos momentos mais críticos, mais dramáticos da sua história. As nossas universidades, os nossos institutos federais asfixiados, porque não tem sequer a garantia de que até dezembro terão o custeio, dinheiro suficiente para manter em funcionamento essas universidades, esses institutos. A Andifes lançou mais uma nota denunciando, fazendo um apelo, cobrando que os recursos orçamentários destinados às universidades e os institutos federais se esgotarão agora em setembro. Me refiro a recursos para água, para luz, para pagamento de bolsas e para terceirizados. E o ministro da Educação, irresponsavelmente, ainda vem dizer que o problema das universidades não é a questão orçamentária, é um problema de gestão. Respeite, ministro, as universidades, os institutos, respeite os gestores e os seus professores e estudantes, que com muita dedicação, com muita seriedade profissional, levam adiante, com todo esforço, a política educacional através da oferta do ensino superior, seja na universidade, assim como a educação profissional e tecnológica nos institutos federais. Então, eu quero, senhor presidente, pedir só um minutinho a Vossa Excelência. Quero, portanto, dizer que é uma tragédia. A educação, seguramente, assim como foi na época da ditadura militar, é uma das áreas, é uma das políticas públicas mais afetadas. Nós temos hoje uma coleção de ataques, de retrocessos que atingiram profundamente
o esforço que estava sendo feito nesse país para a gente avançar do ponto de vista de expansão e fortalecimento das universidades, da educação profissional e tecnológica, da educação básica, da valorização dos profissionais da educação, etc., com o Plano Nacional de Educação, aprovado, inclusive, por consenso nessa casa, por maioria, sancionada à época, sem vetos pela presidenta Dilma. Hoje, esse Plano Nacional de Educação, simplesmente na lata do lixo, com a emenda 95, que tirou a educação do orçamento, porque congelou por 20 anos os investimentos na área da educação. Hoje, o Plano Nacional de Educação, senador Anastasia, também rasgado. Por quê? Porque simplesmente, ao vetar artigos da Lei de Diretriz Orçamentária, o governo Temer, imagine, vetou os artigos da LDO que tratam das metas prioritárias do Plano Nacional de Educação. Então, eu termino, senhor presidente, dizendo que só tem um caminho, é o caminho da gente resistir cada vez mais, é o caminho da mobilização social e popular. É por isso que saúdo aqui, e vou terminar, senador, só mais um minutinho, é por isso... Vou terminar, senador Anastasia. É por isso que quero aqui, mais uma vez, saudar o presidente Lula, que em boa hora resolveu botar o pé na estrada, a caravana pelo Nordeste, a caravana que por onde passa está simplesmente irradiando esperança, fé e luta na construção de um novo amanhã para o Brasil. Mais uma vez, quero parabenizar o meu Rio Grande do Norte, o Seridó, a região oeste e todo o povo potiguar. Mossoró pela bela mobilização que fez, Currais Novos e todas as cidades. Quero agradecer mais uma vez o povo potiguar, que é um povo que tem um sentimento de gratidão no peito e recebeu com muito carinho e hospitalidade o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por tudo que ele fez pelo Nordeste e pelo Brasil. Continuaremos aqui apostos, lutando para trazer a democracia de volta, para resgatar a soberania popular.